Olá, meninos e meninas! Hoje vamos falar um pouco sobre os fatores de riscos para diabetes do tipo 2. Quais são os fatores de risco relacionados à diabetes? A idade acima dos 45 anos, né? Se você já passou aí dos 40, tá chegando nos 45, saiba que você está dentro, né, das pessoas que têm risco a ter diabetes. A obesidade, o sobrepeso, né? História de diabetes gestacional anterior, histórico familiar de diabetes, né? Se sua mãe tem diabetes, seu pai, seu avô, seu avó, um irmão, alguém na sua família tem diabetes, você tem uma grande probabilidade de ter diabetes também. O sedentarismo, né? A falta de prática de exercícios, de atividade física, a gente não faz uma caminhada, não vai à academia, né? Tudo isso, né, é um fator de risco para a diabetes. Baixos níveis de colesterol bom, o HDL, né, também é um fator de risco para a diabetes. Triglicérides alto é um fator de risco para a diabetes. Pessoas que já sofrem de hipertensão também tem uma grande probabilidade de desenvolver também a diabetes. O consumo de álcool excessivo, né, ou o cigarro, tudo isso é fator de risco para a diabetes. Quais os sintomas, né, que geralmente aparecem quando a pessoa tem diabetes? A diabetes geralmente é uma doença assintomática, a pessoa nem percebe que tem, só vai perceber quando faz um exame, né, e dá lá níveis altíssimos de glicemia e a pessoa se assusta e fala, mas como? Eu nunca senti nada, né? Mas tem diabetes. Mas alguns sintomas, eles aparecem que a gente acaba não dando muita importância para esses sintomas, né? As infecções frequentes, principalmente de gengiva, de pele, de urina, né? Pode ser um sintoma de diabetes. Feridas que demoram a cicatrizar podem ser um sintoma de diabetes. A visão turva, né? Essas alterações na visão, a visão fica meio turva. Isso geralmente acontece quando os níveis de glicemia estão muito altos, né? Formigamento nos pés, né? Os furúnculos, né? Tem pessoas que têm muita propensão a furúnculos, aparecem muitos furúnculos pelo corpo. Isso pode ser devido a diabetes. Vontade de urinar várias vezes, principalmente à noite, né? Levanta para fazer xixi, toda hora tem vontade de fazer xixi. Isso pode ser um sintoma da diabetes. A fome frequente pode ser também um sintoma da diabetes. Sede constante, você acabou de tomar água, sente a garganta seca, provavelmente é sintoma de diabetes, a não ser que você tenha comido algo muito salgado, né? Mas geralmente é um sintoma da diabetes. Perda de peso sem nenhum motivo aparente, e isso também é sintomas da diabetes, ok? Como que a gente pode tratar a diabetes? Primeiramente, o acompanhamento médico. Você deve procurar o médico, marcar uma consulta, né? Ir até o médico e falar para ele como que ele vai te perguntar como que é a sua vida, como que é a sua alimentação, se você faz atividade física, quais são os seus costumes, tal. E geralmente ele pede alguns exames laboratoriais para saber se você tem algum problema de saúde, tá? Geralmente é assim que a gente descobre que tem diabetes. E se for constatado que você tem diabetes, né, e o médico prescrever alguma medicação, tome a medicação direitinho, conforme a prescrição do médico, tá? Não deve esquecer de tomar a medicação, né? Ou falar, eu não sinto nada, não vou tomar essa medicação, por que eu vou tomar medicação se eu tô bem, se eu não tô sentindo nada? Gente, diabetes é uma coisa muito séria, muito grave e ela leva à morte, tá? Mesmo que você não sinta nada, mas deu lá nos seus exames que você
tem diabetes, o médico falou para você, você é diabético, você vai precisar tomar essas medicações, tome as medicações conforme o médico mandou. Tem algumas medicações que dão um pouco de diarreia, isso é normal de algumas medicações. Se estiver te incomodando muito, volte ao médico, marque nova consulta, volte lá e fala ao médico, doutor, tá me incomodando demais isso, assim, assim. Ele troca a medicação se for possível, tá bom? Atividade física. Sempre antes de iniciar uma atividade física, né? Quando você tem diabetes, você deve perguntar para o seu médico se você pode praticar atividades físicas, porque às vezes a sua diabetes está muito descompensada e a atividade física, nesses casos, em vez de ajudar, vai te prejudicar ainda mais. Por isso que o médico, né, tem que estar a par e ele vai falar para você se você pode fazer atividades físicas ou não, né? Se tem que esperar um pouco, se tem que esperar normalizar mais a sua glicemia, né? Porque tá dando muitos picos, coisa e tal. Ele que vai falar para você se você pode ou não fazer atividade física. Só que você tem que lembrar ele tem muita coisa para pensar ali no momento da consulta. E nem sempre ele vai lembrar, né, de te falar a respeito da atividade física. Então você pergunta para ele: doutor, eu posso praticar atividades físicas, né? Se sim, ótimo. Geralmente são recomendadas as atividades físicas mais leves, né? Como caminhadas, né? Leves corridas, se você aguentar. Não é aquela coisa de ficar puxando peso na academia, né? Não são exercícios muito pesados. São realmente só para equilibrar o teu organismo, tá bom? Outra coisa que você precisa, se você é diabético, controlar a sua alimentação. Controlando a sua alimentação, automaticamente você vai estar controlando também o seu peso, né? Que nós vimos lá que dentre os fatores de risco está a obesidade e o sobrepeso. Então, o que você tem restrição, né, na alimentação? Não é o que você não pode comer de jeito nenhum. Você pode comer, só que em quantidades bem pequenas, tá? O que geralmente eu costumo dizer, né, para os meus pacientes é o seguinte: eu falo, antes de você começar a diminuir, né, a sua alimentação para chegar no nível adequado, primeiramente você tem que saber o quanto você come. Como que você vai fazer isso? Você vai lá, prepara o seu prato de comida normalmente, só que com uma diferença. Você vai contar quantas colheres de arroz você está colocando no seu prato, tá? Você vai fazer o seu prato normal, o seu prato de todos os dias. Você vai contar quantas colheres de arroz você colocou, quantas conchas de feijão você colocou, tá? Macarrão, quanto que você colocou de macarrão, tá? Você tem que contabilizar isso, você tem que saber em quantidade, tá? Para poder reduzir isso. Não tem como você reduzir se você não tem ideia do que você está comendo. Então você tem que contar quantas colheres de arroz eu estou colocando no meu prato. A partir daí, você vai reduzir a sua alimentação. Vai reduzir de um dia para outro? Eu como 6 colheres daquelas grandes de arroz, né? Ou 6 escumadeiras de arroz. Eu vou conseguir reduzir isso do dia para a noite? Não, não vai. Seu corpo vai, né, gritar desesperado, né, dizendo que está com fome. Então não adianta você querer reduzir isso de hoje para amanhã. Você vai fazer isso de maneira gradual, ok? Qual que é o ideal que você coma de arroz, tá? Uma daquelas colheres grandes de arroz, aquelas próprias para pegar arroz mesmo, o ideal é que você coma 1 a 1,5 colher daquela de arroz, tá? O feijão, para quem tem só problema de diabetes, não tem problema com ácido úrico, nada disso, não tem nenhuma outra restrição,
Não, o feijão ele não faz mal, então você pode diminuir o arroz e aumentar um pouquinho a quantidade de feijão, tá? Outra coisa que é recomendável que você aumente a quantidade de salada, né? Ah, mas eu não gosto de comer salada. Então, você vai procurar, né? Existem vários tipos de folhas por aí, de saladinhas por aí, você vai procurar uma folhinha que te agrade, ok? Nós temos alface, couve, brócolis, couve-flor, chicória, almeirão, agrião, tem diversos tipos de folhas, tá? Você vai procurar uma folhinha que te agrade e você vai começar a introduzir ela na sua alimentação, tá bom? Carne, prefira as carnes magras, tá bom? Prefira as carnes magras, de preferência cozida, assada, grelhada, tá? Frita é ruim por conta do óleo de soja, tá bom? O frango, se você puder tirar a pele do frango antes de preparar o frango, excelente, tá bom? Faz o franguinho sem a pele, não adianta tirar ali no prato, não adianta tirar a gordura da carne quando já está no prato, não adianta tirar a pele do frango quando já está no prato. Tenta introduzir também peixe à sua alimentação, tá bom? Ovos, não tem restrição de ovos, você pode comer ovos. O problema do ovo é fritar ele naquela poça de óleo, tá bom? Frita ele, faz ele em água, né? Aquele ovo pochê, acho que é pochê que chama, pochê, tá? Ou ovo cozido, ou ovo mexido, ovo batido, contanto que seja com o mínimo de óleo possível, tá bom? Não tem problema o ovo não faz mal. E frutas, você pode comer frutas e legumes. Qual o problema das frutas? Você não pode exagerar em nada, até água em exagero faz mal, tá? Então você vai comer uma manga, você não vai comer uma manga inteira, você vai comer 2 fatias da manga. Você vai comer abacaxi, você vai comer 2 fatias de abacaxi. Laranja, 1 laranja. Banana, 1 banana. Maçã, 1 maçã. 1 pera. Uva, 10 bolinhas, né? Então nada pode ser exagero. Melancia, 1 fatia fina de melancia. Melão também, 1 fatia. Mamão, se for um mamãozinho papaya, né, que ele é pequenininho, você pode comer, né, meio mamãozinho daquele. Come meio mamãozinho hoje, meio mamãozinho amanhã, tá bom? Se for aquele outro mamão que ele é maior, come só 1 fatia de cada vez, tá bom? E água, beba água, lembre-se sempre de beber água. Procure os sucos naturais, evite sucos artificiais, corte da sua vida os refrigerantes, ok? Tenta cortar também o cigarro, é importante. Bebida alcoólica, se você não conseguir cortar, pelo menos reduza bastante, tá? E faça alguma atividade física. E uma boa saúde para todos. Beijo, até a próxima.